Ok, então, mobilização. Quando a mobilização evolve? Meu nome é Nelly Becker, sou jornalista com especialização em comunicação política. Sou aluna da SPM e da Presença Online há mais de 3 anos. Sou também presidente regional da Secretaria da Mulher do meu partido, Solidariedade. E agora mesmo fazendo uma sequência, como se fosse uma pós-graduação, é o Lidera Mais, com mulheres do Brasil inteiro, divididos, para justamente fazer o que a Tainá falou, atrair, mas recepcionar e preparar essas mulheres para ocuparem espaços e não percentual, para realmente terem seu espaço. E sou vice-presidente da Abracom, como vocês viram. Bom, eu estou aqui na casa desde 2007 como chefe de gabinete e antes trabalhei 4 anos na Assembleia Legislativa. Tá, eu estou assim, pegando essas mudanças todas, né? Do offline para o digital. E o que eu posso dizer que eu também tive que aprender. Tanto que eu sou aluna há 3 anos, não é que eu sou uma aluna não, tá? É que são cursos diferentes, não que eu sou aluna, está repetindo o ano, né? Não é isso. Eu acho. Não faz assim. Então, eu tenho vivido, porque eu sempre tive envolvido na coordenação de campanha, essa mudança. Em 2014, o digital estava assim muito tímido, não tinha ainda o seu protagonismo. Em 2016 foi um pouco melhor, mas não tão profissional, não tinha tanta gente preparada para isso. Em 2018 foi o grande ano da mídia da eleição digital, na verdade. E principalmente por causa do funcionamento do Facebook. Então, nós tivemos que nos preparar para a campanha, para essa mudança na campanha. Agora, a forma de se relacionar com o mundo mudou. A comunicação mudou. Não é diferente da política. E aí vem o meu grande desafio. E no mandato? No período da eleição nós acompanhamos, utilizamos, e no mandato? Ela também mudou, a comunicação também mudou. E aí, nós paramos lá na nossa assessoria, com o nosso assessorado, e nós vimos que nós tínhamos 3 grandes desafios. O primeiro, nós produzimos, estamos tentando melhorar, nos aperfeiçoando, indo aos cursos, nos preparando, mas nós tínhamos um bom material, mas nós estávamos falando, sabe para quem? Para nós mesmos, para a nossa bolha. E aí, como atravessar essa bolha? Segundo, meu outro desafio, o algoritmo. Porque o algoritmo, ele privilegia o embate, a polêmica, e numa época que a gente tem uma rede social tão polarizada, quando a gente às vezes não tem um assessorado ou uma assessorada que tem essa performance, que não é o perfil dele fazer depoimentos bombásticos, tomar posições assim, midiáticas, a gente acaba, sabe o quê? Concorrendo com um gatinho fofo, concorrendo com um bebê travesso, e a gente não consegue partir, atravessar o algoritmo. Então, isso é um outro desafio. E o terceiro, acabou a campanha, como é que a gente mantém o nosso pessoal ligado ao mandato? Como é que a gente mantém essa rede de relacionamento? Então, esses desafios nos fizeram fazer um planejamento de comunicação novo, porque a gente está mudando, tem constante mudança, e a mobilização veio como um braço desse planejamento. Qual o objetivo da mobilização? Primeiro, construir reputação do meu assessorado ou da minha assessorada. Eu precisava construir a reputação. O conteúdo dele, as bandeiras dele, adequar as bandeiras dele ao nosso projeto. Ou melhor, projeto de comunicação, a reputação dele. E a ampliação de redes de relacionamentos. Claro, é o que todo político quer, aumentar seus relacionamentos, a sua rede. E o que é mobilização? Bem, ela pode ser física ou ela pode ser digital. Aí eu queria voltar um pouquinho na campanha. A campanha também. Alguém aqui acha que a offline morreu? Campanha offline?
A Diana falou sobre... Foi a Diana, né? Não. A Jane falou sobre um candidato que foi eleito única e exclusivamente com rede social. Mas talvez ele tenha feito um pouco de campanha offline, né? Com as reuniões e tudo. O que é campanha offline? A campanha offline é aquela que tem bandeira, tinha placa, não tem mais, o jingle, e continua. E a campanha digital, através dos canais digitais. Mas no período de campanha, como é que é essa mobilização? Seja no digital ou seja no físico. A gente tem aquela paixão. As pessoas vão para a rua, as caminhadas, os jingles, as bandeiras. Assim, quem está sendo pago ou voluntário acaba se envolvendo com aquele momento. Então, cria-se sim uma mobilização muito mais facilmente. E aí, eu quero citar 3 elementos. 3 elementos na campanha. Primeiro, que a gente tem um inimigo. O ser humano precisa disso. Tem um adversário. Você vê que ninguém quer lutar. O inimigo é o adversário. São os adversários. O segundo é o produto. A gente falou de comparativo aqui, vou falar de produto. Quem é o produto? É o meu candidato, a minha candidata. A gente tem que ficar conhecido e as pessoas irem para a rua sabendo quem é ele, que ele é o melhor que tem. Ele tem que ser o melhor. E terceiro elemento importante, o tempo. Na campanha nós temos 45 dias. E nós temos um tempo definido para a minha missão, para a minha meta, para eu direcionar a minha mobilização, que é o dia da eleição. A meta é vencer nas urnas. Então, na campanha a gente tem isso. Acaba essas chamas, né? Mas como é que a gente mantém essa chama acesa fora do período de eleição? Então, nós resolvemos utilizar na mobilização mais ou menos os mesmos 3 elementos. Então, ela pode ser física, como? Ela pode ser uma ação de rua, por exemplo, pegar um abaixo-assinado para um projeto de lei que o assessorado esteja querendo apresentar. Reuniões da comunidade, domésticas, na sua base, para a prestação de contas. Isso é uma mobilização física. Ou uma visita do meu assessorado, da minha assessorada, ao município, por exemplo, visitando uma obra, quando ele manda emenda, quando ele manda investimentos para aquela região, para aquele município. E no digital, como é que a gente faz a mobilização? Nós podemos fazer através do Itaço, nós fazemos enquete, e nós também podemos ativar a mobilização para ter um alcance maior nas suas redes sociais. Para que serve? Bom, a mobilização serve para arrecadar fundos, que hoje a legislação já permite arrecadar fundos. Para divulgação de eventos, como eu disse, essas reuniões, por exemplo, de prestação de contas. Combater boatos, quem trabalha com política está sujeito a isso o tempo todo. Né? Basta ter alguma coisa polêmica na Câmara, pronto. Boato, o deputado é a favor, o deputado é contra, ou está indeciso, tudo é motivo para boato. E eu preciso ter esses defensores. Do mesmo jeito que a gente tem na campanha, que eles vão para a rua até para brigar fisicamente, não é? Acontece? Então, assim, como é que eu consigo manter esses meus defensores mandados do meu assessorado ou da minha assessorada? Disseminar as ações de mandato, como eu falei, uma visita no município, que ele vai visitar uma obra, às vezes, usar os veículos locais, mesmo sendo cidades menores ou maiores, jornal, televisão, a gente tem dificuldade de divulgar que o parlamentar ou parlamentar está visitando aquele município. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso ter a minha mobilização, usar a minha mobilização daquele município para eles divulgarem nas redes sociais, nos amigos, que o parlamentar, a parlamentar está chegando ali para fiscalizar uma obra que já está quase pronta e que foi ele que levou o investimento. E manter a tropa unida. Aqui eu vou usar um exemplo do Bolsonaro, sem entrar no viés ideológico. Por exemplo, no caso da soltura do Lula,
O Bolsonaro acabou, eu acho, na minha opinião, sendo privilegiado com a mobilização. Por quê? Aquela militância que estava meio afastada, às vezes um pouco insatisfeita, com a soltura do Lula, o que ele conseguiu? Arregimentar aquela militância em torno dele. É o inimigo. E fora de campanha. Como fazer dar certo? Será que dá certo? Ainda também é novo pra gente, né? Mas o que nós resolvemos? Nós, primeiro, tem que identificar quem pode ser os nossos agentes de mobilização. Quem pode nos ajudar nesse trabalho? Lá nós fizemos 3 camadas de agentes de mobilização. Nós chamamos de linha de frente, a primeira camada, que são aquelas pessoas que têm ligação mesmo com o mandato, do gabinete, que têm ligação direta com o mandato. A segunda camada é a militância. Que militância? Que caminhou em algum momento com o meu assessorado, minha assessorada, que ofereceu a casa para a reunião, que tem empatia com o mandato. Esses são os meus militantes. E terceiro, os simpatizantes. Aqueles que já ouviram falar, que às vezes até votaram, mas não têm ligação nenhuma. Esse, além da minha terceira camada, é o meu objetivo. Transformar aqueles simpatizantes em militantes. E aí buscar outros simpatizantes. E assim aumentando a rede de relacionamento do meu assessorado, da minha assessorada. Então, eu já escolhi meus agentes de mobilização. Eu tenho que escolher um inimigo. Né? Pode ser um panfleto, pode ser uma votação, uma enquete, né? Ou mesmo o desconhecimento do mandato dele. Olha, o nosso candidato, a nossa candidato que ele venceu as eleições que você lutou, hoje ele não consegue dizer o que ele faz. Então a gente precisa também que divulguem, vocês nos ajudem nisso. Então, estabelecer períodos. A gente tem o período da campanha, né? Então, na mobilização também é importante estabelecer períodos. Porque se eu falar assim, olha, eu quero aumentar meus cadastros, vocês têm 4 anos para me trazer os cadastros. Vai levar 5, 6 e não vai acontecer. Olha, vocês escolhem aí uma postagem bacana e compartilhem muito. Mas se eu não definir o tempo, não definir qual vai ser, eu vou ter dificuldade até para mensurar o resultado, se está dando certo ou não. Depois que eu estabeleci isso, no meu planejamento de comunicação, eu vou definir os canais. Já falaram aqui várias, né? A Diana falou sobre os canais, né? Sobre os canais importantes, que é segmentação. Por exemplo, no meu estado, na Baixada Fluminense, onde vem o meu deputado, não adianta eu falar em Twitter. Eu vou fazer um maravilhoso vídeo, construir um conteúdo e botar no Twitter. Não adianta. Qual é o canal que chega na ponta? Eu quero chegar na ponta. Qual é o canal que no Instagram, por exemplo, é o melhor? Como é que eu utilizo? Então, eu tenho que definir os canais segmentando. Eu não posso falar tudo para todo mundo. Ative regularmente. O que é isso? Também não adianta a gente montar esse planejamento militante tudo, e deixar. Eles têm que entender, têm que saber, têm que conhecer que eles estão assistidos, que eles estão importantes, que eles têm um contato. É mensal, semanal, bimestral. O planejamento vai definir a necessidade do assessorado ou da assessorada. E monitore. Isso aqui é importante, é o seguinte: quando nós levamos esse projeto lá para a base do deputado, eu tive muita resistência. Por quê? Porque eles achavam que era um projeto da Noeli, da equipe de comunicação. E eles tinham resistência em até nos ajudar. Quando a gente conseguiu que eles entendessem que aquilo não era um projeto nem da Noeli, nem da equipe de comunicação, mas era um projeto do mandato, no qual eles participam e fazem parte, aí a coisa andou. Andou tanto que na linha de frente nós estabelecemos 3 meses. Eles tinham missões e a gente monitorava. Ao final desses 3 meses, nós convidamos para um jantar, porque o ser humano precisa de foco, fé, como dizer, passar a acreditar no nosso projeto, e reconhecimento. Então nós arrumamos um jantar num lugar bacana, com um deputado, sexta-feira, liberamos o chopp, mostramos os resultados, que foi realmente positivo, e ali eles saíram pensando, realmente nós somos importantes no mandato. Aliás, somos fundamental no mandato, era o recado que a gente tinha para eles. O professor Vitorino me falou uma coisa na casa dele, que eu achei muito interessante, realmente. Like não toma café. Né? Então, assim, fazer curso de AD com isso não adianta. Né? Eu tenho que ter o quê? A mobilização. Mobilização demanda
contato humano presencial. A gente tem que estar perto deles. Tem que fazer com que eles se sintam próximos ao mandado. O Brasil é uma ilha, e para eles é desconhecido. Se a gente ficar aqui só achando que a gente vai demandar, vai mandar post, vai pedir cadastro e que eles vão se sentir próximos, não. A mobilização requer contato físico. Isso pode também nos ajudar muito na comunicação. Vou dar um outro exemplo. O meu deputado mandou um grande investimento para equipar um hospital na cidade dele, em 2017. O hospital foi inaugurado, está funcionando, atendendo uma região, está sendo ampliado. E o que acontece? Uma pessoa da linha de frente me ligou e falou: poxa, Neil, vocês não tem nada, nenhum material que lembre que foi o deputado que equipou esse hospital? E aí ele me deu uma ótima ideia. Eu fiz um TBT. Resgatei o vídeo do ministro aqui nessa Câmara, dizendo que tinha liberado quase 8 milhões a pedido do meu assessorado. Resgatei o vídeo do prefeito antes da inauguração do hospital, dizendo que graças ao deputado ele podia comprar equipamentos de primeiro mundo, e coloquei no TBT. E coloquei, mais importante talvez, coloquei no grupo de linha de frente. Esse TBT dessa semana é em homenagem ao fulano, que me deu a ideia. Então a gente precisa também parar para ouvir. Eu falei a campanha de 3 elementos: o tempo, o inimigo e o produto. O meu produto quem é agora? É o agente político. Então não parto do princípio que por ele estar no gabinete, por ele fazer parte da base, ele tem que conhecer o assessorado ou assessorada. Cabe a gente, cabe a nós explicar, fazer o conhecer. Primeiro, quem é ele? O que ele pensa? Qual é o viés ideológico? Ele é liberal, conservador, ele é contra o aborto, a favor do aborto, contra o desarmamento, a favor do desarmamento. Para quê? Para que justamente essa mobilização, quando vai à rua, quando vai discutir, quando vai argumentar, saiba como pensa, entenda às vezes algumas votações que ele tem que ter aqui na casa. O segundo que ele já fez, se é um parlamentar, uma parlamentar municipalista que manda muita emenda, que visita muitos municípios, ou que só é das mídias sociais, o que ele já fez? Como é que é o desempenho dele? Como é que tem sido o desempenho dele no mandato? E o terceiro, o que ele vai fazer, claro, e com a participação na mobilização. E pedindo sugestão, que eles participem. Então, nós é que temos que fazer esse treinamento. E quando eu digo treinamento, gente, é treinamento mesmo. É botar a galera numa sala e dizer: vocês sabem o que o deputado tem feito, a deputada tem feito, como é que é a rede social, como é que funciona o Facebook. E aí a gente tem que dar minimamente noções de comunicação. Por quê? Porque a gente conhece já um pouco mais de ferramenta. Mas todo mundo acha que se conhece o Facebook, né? O sobrinho, o tio, agora mudou um pouquinho, né? O parlamentar já está contratando profissional. Antes era o tio, o sobrinho, o primo. Mas a gente tem que dar algum conhecimento. Por exemplo, eu quero falar: quem tem o Facebook aí do meu assessorado, da minha assessorada, sabe como é que vê primeiro? Você sabe como é que se inscreve no canal do YouTube? Você acompanha o canal do YouTube? Como é que você usa o WhatsApp? É lista de transmissão? É grupo? Então a gente tem que dar treinamento mesmo. Reúne em camadas, em locais, como vocês acharem melhor dentro do planejamento. Mas faça esse treinamento. Outra coisa é noções de organização. Porque não adianta ele não saber como utilizar o WhatsApp, ou então a gente pedir para ele compartilhar um conteúdo polêmico e as pessoas perguntarem e ele não saber a quem ele se dirige, quem vai responder, quem responde. É a comunicação? É o candidato? Ou o assessorado? Senão vira uma barata boa. Eles mesmos sabem quem procurar e se sentem desprotegidos, desassessorados. Nós vamos assessorar os nossos assessorados a desassociar. Não dá. A mobilização. Está pressionando aqui. Então, na verdade, assim, é um pouco do que a gente está fazendo, um pouco da experiência. Espero que a deputada Pedradas talvez responda um pouquinho só a sua pergunta de como furar essa bolha. E eu deixo aqui para vocês um recado, mas também uma reflexão. Não deixem os últimos 45 dias a construção desse relacionamento, dessa base de dados. Porque quem não conseguir se organizar minimamente uma base de dados com relacionamento, não vai conseguir nos seus 45 dias. Então, muito obrigada. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês.